Olá pessoal, eu sou o Peterson Santos. Eu vim hoje aqui para falar um pouco sobre startup. Como ter uma startup de sucesso na web. Como trabalhar, como criar o seu produto de forma a que ele venha a ter sucesso e com isso gerar renda, gerar lucro. A primeira dica é que você conheça o seu produto. Como assim conheça o seu produto? É você saber o que ele faz, como ele faz, o campo de mercado para ele, como ele é desenvolvido, etapas de produção. Então nós vamos ver durante essas dicas aí algumas dessas informações. Mas a principal é você conhecer o que é o seu produto. É você saber exatamente o que você vai produzir e o que você vai oferecer aos seus futuros usuários, aos seus futuros clientes. Uma etapa importante é você saber como que o seu produto é feito, como ele é desenvolvido, etapas de produção. Se for, por exemplo, um produto físico, uma roupa, um sapato, uma bolsa, é saber quais são as etapas de produção, matéria-prima necessária, quem são os fornecedores. Se é um produto web, é você saber sobre linguagens de programação necessárias, quem vai desenvolver para você, se você vai aprender, se você vai fazer parcerias, se você vai formar uma equipe. Então são pontos fundamentais na hora de se pensar em startup, em desenvolver um projeto, uma ideia que você tem em mente, que você acha que pode dar certo. Depois que você tem isso, você tem que saber o início. Como você vai começar a desenvolver o projeto, como você vai começar a criar, a transformar a sua ideia, tirar ela da sua cabeça e jogar ela para o papel. Como que você vai iniciar o trabalho prático da coisa. Como que você vai fazer pitches. Quando, com quem, onde. Quem vai te fornecer o material necessário, material de estudo, livros. Então você tem que preparar todo o início de projeto para estar totalmente armado, totalmente munido de todo e qualquer recurso necessário para você poder então iniciar o seu projeto. Depois que você coletou ali todo o material necessário, que você coletou tudo aquilo que você acha que dá para ter uma ideia de como que vai ser o processo de produção, você vai para o que eu chamo de parte do meio do projeto, que é praticamente você começar a desenvolver a ideia. Começou a desenvolver a ideia, você tem que pensar como que você vai terminá-la. O que que ela vai ter, o que que ela vai oferecer. Quais os recursos da sua ferramenta. Quais os recursos da sua startup. Qual problema ela vai resolver. O que que ela propõe ao usuário. Porque não adianta você só montar um site e achar que isso vai te dar dinheiro, que isso vai te render alguma coisa. Não adianta só você montar uma lanchonete achando que vai ficar milionário se você não tiver etapas aí para saber como que você vai trabalhar essa sua ferramenta, essa sua ideia. Quem são as pessoas necessárias para a produção do seu projeto? Se você vai desenvolver um projeto web, que é o foco do nosso assunto, quem vai desenvolver para você? Onde você vai captar essas pessoas? Onde você vai encontrar essas pessoas? Aí uma dica são os grupos de startups, que se reúnem, que fazem dojos, fazem pitches, fazem coffee breaks. Esteja nesse meio, procura saber na sua cidade onde tem grupos de startups, onde você pode buscar informações sobre startups. E aí você vai encontrar pessoas que são do meio, pessoas que podem te indicar, pessoas que vão te dar esse auxílio, essa ajuda. Quantas pessoas você vai precisar para desenvolver? Se é um produto físico, quem vai fazer que etapa? Quantas pessoas necessárias? Se é um produto web, quantos programadores? Quantos designers? Quantas pessoas no total vai ter a tua equipe? Essas pessoas vão ser contratadas, vão ser sistemas de estágio, parceria, ganhar por produção, vão entrar em sociedade. Como você vai desenvolver a sua ideia e com quem você vai desenvolver essa ideia e quais são os termos com essas pessoas. Por que você vai desenvolver a sua ideia? Por que você escolheu essas pessoas? Muitas startups, muitas pessoas se perdem no meio do caminho porque juntam pessoas demais, criam aí um verdadeiro overbook, vamos chamar assim, de equipe, de parceiros, de sócios, de funcionários, e incha de uma forma tão grande que acaba não dando conta de arcar com a despesa que isso gera. Então, se você está começando uma startup, está começando um projeto, muitas vezes você não vai ter renda para isso.
A grande maioria não tem renda para isso. Não tem investidor, não tem patrocínio, não tem recurso próprio e acha que juntando uma equipe gigantesca vai conseguir fazer isso gerar dinheiro rápido. Isso não é verdade. Geralmente empresas web demoram de 1, 2 até 4 anos para gerar realmente um lucro. Como exemplo temos aí o Facebook, temos aí o Google que levou anos para realmente gerar um lucro considerável, o próprio Orkut. Por que você escolheu aquelas pessoas? Devemos escolher pessoas que têm mais de uma capacidade necessária. Então, se você de repente precisa de um programador, procure um programador que também seja designer, ou que também conheça um pouco de Photoshop, um pouco de layout, uma pessoa que conheça padrões W3, que conheça CSS. Então, procure enxugar o número de pessoas sem que isso prejudique o desempenho do seu trabalho, sem que isso prejudique a qualidade do que você está desenvolvendo. Quais serão, no caso de uma startup e uma plataforma web, quais serão as linguagens necessárias para você desenvolver? Você vai trabalhar com ASP, com Java, com Ruby, Ruby on Rails, PHP, frameworks. Então você vai ter que estar a par de tudo o que vai ser necessário antes de iniciar o desenvolvimento. E o ideal também é que você procure um pouco de conhecimento sobre essas ferramentas, sobre essas linguagens de desenvolvimento web. Porque você, conhecendo um pouco da linguagem, você vai estar a par de como que funciona o motor, a parte mais importante do seu projeto, a parte mais importante do seu produto, do seu serviço oferecido. E aí você pode melhorar e ajudar o restante da sua equipe com ideias que sejam fáceis deles entenderem e que realmente sejam possíveis de ser desenvolvidas. Eu costumo brincar dizendo que não existe ferramenta impossível de ser desenvolvida, tudo é uma questão de tempo. Só que o problema é justamente esse, o tempo que você vai levar para desenvolver uma ideia. Muitas vezes você pode desenvolver uma ideia boa, prática, funcional, limpa, que funcione com uma linguagem simples, sem necessariamente usar trocentas linguagens, usar aí centenas de frameworks, centenas de coisas que de repente vai tornar sua ferramenta pesada, que vai prejudicar aí a experiência com o usuário. Então procure conhecer as linguagens as quais você vai trabalhar, nem que for o básico, para você saber o que pode e o que não pode ser feito e como isso vai ser desenvolvido. Se vai ser uma coisa ágil, uma coisa rápida, uma coisa realmente eficiente que funcione no final aí para o usuário. Conheça também um pouco de banco de dados. Isso é fundamental, porque todos os dados que vão estar sendo inseridos na sua plataforma vão estar salvos em bancos de dados. Então você precisa conhecer os tipos de bancos de dados que tem no mercado hoje. Temos bancos de dados gratuitos, bancos de dados pagos, várias versões de bancos pagos. Você tem que saber o que sua ferramenta vai oferecer, qual o nível de informação que ela vai receber, o nível de informação que ela vai gerenciar. Isso aí pode incluir inclusão, alteração e exclusão de dados. E se o seu banco de dados escolhido realmente vai suportar esse nível, esse volume de informações, sem que ele comece a dar erro de servidor, comece a dar falha de conexão e comece a atrapalhar o funcionamento do seu sistema. Então esteja sempre procurando aprender como funciona a sua ferramenta, como funcionam os servidores, os tipos de serviços que a sua ferramenta vai precisar utilizar, para você saber até a questão de custos. Porque, por exemplo, um SQL Server ou um MS SQL, você não vai encontrar aí versões gratuitas que cumpram o que você precisará, se for um serviço muito de um volume de dados muito grande. Por exemplo, se você vai querer montar uma rede social, o MySQL Community Edition, que é uma versão gratuita do MySQL, ele vai te suprir até uma certa quantidade de usuários. Quando aquilo extrapolar, ele vai começar a dar inúmeros erros, inúmeras falhas, e vai prejudicar e muito o desempenho do seu produto, e aí vai causar perda de usuários, perda de visitas, e aí você vai começar a ter um sério problema com o seu produto, podendo até mesmo levar ele ao fracasso total. Conhecimento nunca é demais. Esteja sempre disposto a aprender. Pessoas que estão perto de você e não são, vamos dizer assim, conhecedoras do assunto, pessoas que estão perto de você e sabem tudo sobre o assunto, têm o que te oferecer e outras precisam de receber informações. Uma pessoa, às vezes, que não entende de programação, que não entenda de banco de dados, ela pode ter tino para ter ideias criativas. Então essas pessoas podem te ensinar coisas, te dar dicas, te dar
ideias que podem valorizar em muito, podem acrescentar em muito o seu produto, podem acrescentar em muito o que você vai oferecer, sem que gere custo. De repente é um amigo seu, uma pessoa próxima a você, que vai te dar uma ideia genial, gratuita, sem pagar consultoria nem nada, e que você pode aí estar agregando valores ao seu produto final. Então esteja sempre disposto a aprender, tanto de pessoas que não conhecem os recursos técnicos necessários, mas que são boas para ter ideias, têm tino para criatividade, quanto pessoas que não são, de repente não têm um tino para criatividade, mas que são exímios programadores, exímios DBAs, pessoas que para te falar o que é necessário para um banco rodar eficientemente, podem te dar uma aula aí gratuita em questão de alguns minutos. Busque também ensinar aquilo que você aprendeu no decorrer do desenvolvimento do teu plataforma, aquilo que você aprender no decorrer do desenvolvimento do teu produto. Sempre procure ensinar para pessoas que estão perto de você e que não sabem. Sempre procure debater com pessoas que estão próximas a você e que entendem. Quando você ensina, você também vai estar aprendendo, que podem aparecer futuramente. E nesse ponto, quando você está ensinando e detecta esses problemas, você tem a capacidade, você tem a oportunidade de no mesmo momento já ter ideia para solucionar isso antes mesmo que aconteça. Sem ter que fazer teste de estresse, sem ter que fazer nada. Só de você pensar em desenvolver a ferramenta e ensinar como ela vai funcionar, você pode detectar problemas. E a outra pessoa pode detectar problemas que você de repente não enxergou e passar isso para você melhorar a tua ferramenta. Seja detalhista. Se você vai ensinar uma pessoa leiga de como a sua ferramenta funciona, é extremamente necessário que você seja o mais detalhista possível. Se é uma pessoa que você quer ensinar a parte técnica, seja detalhista na parte técnica. Com linguagem de programação, com banco de dados, relacionamentos, tudo que for necessário, que for parte da parte técnica do seu produto. Se for uma pessoa que não for usuário técnico do seu produto, que não for trabalhar com a parte técnica, mas for trabalhar com a parte visual, o chamado front-end, aquela pessoa que vai se preocupar com a experiência do usuário, com aquilo que o usuário vê, então se preocupe em ensinar a parte de front-end, o funcionamento, como se faz para fazer uma galeria de fotos, como se faz para adicionar um vídeo, para escolher um comentário, isso dependendo do que a sua ferramenta vai fazer. Então seja detalhista com a parte funcional para o usuário, para quem vai se preocupar com a experiência do usuário final, e seja detalhista com a parte técnica para quem vai se preocupar com o motor do seu sistema. Outra dica muito importante: não esconda o seu produto. Muitas pessoas, quando vão iniciar startups, elas têm um medo terrível de mostrar a sua ideia, de expor de repente em um pitch, de expor em um dojo, de expor aí em um happy hour com startups, com startupeiros, com medo de que essas pessoas roubem suas ideias. Isso raramente vai acontecer, porque as pessoas que estão ali também estão expondo suas ideias. Então existe meio que um código de ética Jedi, vamos chamar assim, onde ninguém rouba a ideia de ninguém e todo mundo colabora para o sucesso de todo mundo. Então, o não esconder a sua ideia é fundamental. O não esconder o seu produto e expor e buscar aí opiniões, ideias e possíveis críticas construtivas é fundamental. Aquilo que não é visto não é admirado. Um produto que não é exposto na prateleira, ele não é vendido. Você não vai vender a sua ideia se você não mostrá-la, se você não colocá-la em evidência, colocá-la à vista. O importante é colocar o seu produto na prateleira, sempre. Exponha ele ao mundo e ganhe e conquiste investidores, conquiste pessoas que vão acreditar na sua ideia, vão querer ser parceiros seus e vão até querer ser investidores da sua ideia. Quando o seu produto estiver em fase beta, em fase alfa, ou que estiver em funcionamento ali no início, o importante é sempre buscar a evolução. Sempre evoluir os recursos que você já tem. Sempre procurar falhas no seu sistema, no seu software, e sempre procurar corrigir e melhorar esse recurso, tornando o seu sistema mais fácil de usar, mais fácil de compreender, tornando intuitivo para uma pessoa que nunca utilizou conseguir chegar lá e fazer uso da ferramenta sem dificuldade, sem ter que pedir ajuda para ninguém, e tornar aquela ferramenta cada vez mais simples e mais rápida de funcionar e de usar. Devemos procurar sempre nos preocupar com pessoas que usam banda larga de velocidade baixa, que ainda existe muitas no Brasil que usam internet de 1 mega, pessoas que têm computadores que não são tão rápidos. Existem ainda pessoas que usam, por incrível que pareça, internet de escada no nosso país.
Então é fundamental que o seu sistema, a sua plataforma, seja bonita, leve, funcional e intuitiva. Um usuário que perde muito tempo para fazer uma coisa simples, ele acaba desistindo de fazer aquilo. E aí ele vai cada vez menos utilizando a sua ferramenta, até então abandoná-la de vez. Sempre procure buscar melhorias no seu layout, tornando-o mais leve e com imagens mais bonitas. Geralmente, os primeiros layouts, as primeiras telas daquilo que nós criamos, dos nossos projetos de web, são horríveis. Inicialmente nós achamos lindo, achamos maravilhoso, mas conforme vai passando o tempo, nós vamos vendo que não é legal. Então sempre procure melhorar o seu layout. Melhore a parte visual sem poluir, deixando as informações muito bem claras, muito bem escritas, muito bem fáceis de se ler, de se entender e muito bem separadas. Sempre procure trocar, se possível, imagens por código CSS. Um erro muito comum que vemos em muitos sites aí é usar imagens no lugar de botões. Então você não precisa usar uma imagem quadradinha lá com azul chapado e um texto, se você pode fazer isso com CSS, usar botões comuns de HTML e no CSS você ir lá e personalizar o seu botão. Então esse é um exemplo que se pode evitar, tá? Se você realmente quiser fazer uso de imagens, opte por formatos leves. Opte aí por formato GIF, desde que não seja GIF animado, e JPEG. Evite o máximo usar imagens PNG, que são as imagens mais pesadas e as que carregam por último dentro de um sistema web, dentro de uma plataforma web. Isso é padrão de web, é padrão de navegadores, tá? Então sempre procure imagens GIF e GIF se for necessário ter transparência e JPEG se for imagens sem transparência, imagens comuns aí. Preocupe-se com a qualidade de compactação dessa imagem. Procure informações no Google, informações até mesmo no YouTube. Compacte sempre o seu JPEG, para que ele fique um tamanho pequeno, sem que ele perca qualidade, sem que ele fique quebrado, sem que ele estoure os pixels. Como nós costumamos dizer, sem que ele fique pixelizado. Tá? Então preocupe-se em não estourar a sua imagem, mas também não deixá-la com um tamanho muito grande. A sua plataforma tem que ser leve, funcional, bonita, mas principalmente leve. Guarde sempre essa palavra com você. A sua plataforma tem que ser leve. A sétima e última dica: sempre procure formas de monetizar o seu negócio. Afinal de contas, você quer montar uma empresa. Você quer que aquilo gere lucro, que você quer que aquilo gere renda. O Facebook levou anos para criar sistemas de monetização. Outros sites, como o Orkut, já foram mais rápidos. Então, sempre procure formas de monetizar o seu negócio sem que isso interfira a experiência do usuário. A monetização nunca pode atrapalhar a experiência do usuário. Esse é o motivo do qual hoje o Twitter até agora não tem monetização, não tem sistema de propaganda, não tem sistema de anúncios. Porque ainda não foi encontrada uma forma que se consiga colocar ali dentro daquela ferramenta anúncios sem que isso pese, sem que isso prejudique a experiência do usuário. Preocupe-se sempre, se você vai monetizar o seu negócio, em como você vai fazer isso. Se você vai cobrar do usuário final, se você vai cobrar de anunciantes. Então se preocupe muito com isso. Se você vai usar de repente um Google ODS, então sempre faça pesquisas nos dojos de startup. Sempre procure opiniões, sugestões e sempre procure a melhor forma possível de criar um sistema de monetização no seu negócio sem que isso prejudique o seu usuário. Se ficar um site muito pesado, muito demorado para carregar, o seu usuário vai acabar desistindo de navegar nele. Aí você vai ter perda de usuários. Lembre-se sempre, negócios igual ao seu devem existir no mínimo 10 no mundo. Se o seu negócio for lento, tiver sites que façam a mesma coisa e mais rápido, o usuário vai mudar para o outro site. A grande prova de que nós temos aí, um grande exemplo, é o grande número de usuários que migraram do Orkut para o Facebook. Devido ao Orkut ter vários erros de servidor, ser pesado, algumas coisas não funcionarem bem, então muitas pessoas usam as duas plataformas e uma grande maioria já abandonou de vez o Orkut e já migrou de vez para o Facebook. Então, que essas dicas sirvam para você evoluir, aprimorar cada vez mais o seu negócio, que você consiga ganhar dinheiro com o seu negócio sem atrapalhar o usuário e que essa migração da sua ferramenta para outra não aconteça, mas que seja o inverso, que usuários venham de outras ferramentas para a sua. Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo, espero ter ajudado, espero que a sua startup seja uma empresa de sucesso, seja uma empresa que no futuro fature aí milhões e milhões de dólares. Sucesso sempre, força e sempre adiante. Muito obrigado.